Oi, gente, tudo bem? Você sabia que há pessoas esperando por uma pessoa igual a você? Como assim há pessoas esperando? Então, são vários sentidos. Imagine esse projeto que você tem guardado aí na sua gaveta ou na sua mente. Sabe aquela vontade que você tem de fazer algo para o mundo? Ou de repente você nem pensou em fazer algo para entregar, mas algo que você gosta de fazer. Por exemplo, você gosta de cozinhar, você gosta de ensinar, de escrever, de cantar, não sei. Sabe, aquela coisa que você se sente bem, que você se sente feliz fazendo? Tem pessoas esperando justamente por esse serviço, produto ou por você mesmo. Tem pessoas esperando por alguém exatamente como você. Você pode ter certeza disso. Muitas vezes a gente pensa que o que a gente tem para entregar, o que a gente tem para oferecer, ou o que a gente simplesmente gosta de fazer, é só um hobby, ninguém vai fazer nada por isso, ninguém vai dar nada em troca, ninguém vai se importar. Mas esse é apenas um mecanismo que a sua mente te dá, porque o medo, né? O medo do novo, o medo de fazer alguma coisa nova. E o que eu entendi sobre isso? Porque assim, às vezes a gente quer mudar, quer fazer alguma coisa diferente, mas a gente não sabe por onde começar. E a gente pode começar justamente fazendo o que a gente gosta de fazer. Como assim fazendo o que eu gosto de fazer? Por exemplo, você é muito boa cozinheira, você sabe fazer doces, sabe fazer bolos e tal. Aí você começa a fazer e sai vendendo na rua. Aí você fala, nossa, mas ninguém vai querer comprar. Sim, as pessoas compram, as pessoas gostam de doces. Isso é só um exemplo, mas já aconteceu comigo de eu estar no horário de almoço ali com um pouco de pressa e o lugar que eu gosto de comprar tá cheio. Eu falei, ai, deixa quieto, entendeu? Aí se eu saísse na rua e visse alguém vendendo brigadeiro, que eu amo brigadeiro, com certeza eu ia comprar. Assim como já aconteceu algumas vezes de alguém vendendo alguma coisa na rua e eu tá naquele horário de almoço e querer um docinho e comprar. Às vezes, para a pessoa ali vendendo, é só apenas o trabalho, vender o retorno financeiro, mas vai além disso. Por exemplo, quando você tá querendo um doce, você come um doce, você se sente bem, você se sente acolhido. É indescritível a sensação, pelo menos para mim, que eu amo comer doce, principalmente depois do almoço. Então, imagine que você tá mudando, transformando o mundo de alguém com uma coisa que você tem facilidade de fazer. Às vezes você pensa, ah, mas é só um brigadeiro, todo mundo faz. Não. Eu, por exemplo, dificilmente eu acertei fazer brigadeiro de rolar assim, sabe? Fazer ele redondinho assim. Nunca consegui acertar o ponto. De panela ali eu faço e como e tudo. Então, quem faz pra mim é tipo um dom. E quando eu vejo assim, hoje em dia tem aqueles gourmet tão bonitinho, né? De todos os sabores e tal. E eu acho aquilo incrível, fantástico. E eu acho que super vale a pena colocar para vender. E isso daqui foi só um exemplo que me veio aqui. Vocês sabem que eu gosto de dar esses exemplos. Mas imagina que você tem uma ideia para escrever um livro, uma ideia para fazer um filme. Às vezes você não tem as condições necessárias para fazer, mas é caminhando que se faz o caminho. Né? Você dá o primeiro passo e Deus dá o chão. É assim que funciona. Toda ação, ela gera uma reação. Então, se você agir, pode ter certeza que você vai ter uma ação de volta, porque toda ação gera uma reação. Então você age, o universo age, você age, o universo age, mas você precisa agir. E por que eu falei que tem pessoas esperando por você? Porque é justamente isso. Em outras situações, por exemplo, você se fechou para o mundo, não quer mais saber de pessoas, não quer mais saber de amizades, não quer conhecer mais ninguém, mas pode ter certeza, se existe você, é muito provável que existe uma pessoa parecida com você. Não uma pessoa gêmea igual, mas a gente às vezes pensa que a gente é diferente, mas a gente não é tão diferente assim. Às vezes as pessoas na correria do dia a dia, a gente não consegue enxergar além daquilo nelas. Mas se você estiver aberto para receber, eu tenho certeza que as pessoas certas, a pessoa certa, ela vai chegar na sua vida. Eu sei que você pode ter sofrido traumas e tal, tá chegando numa situação de querer estar fechado, de pensar que ninguém vai querer aceitar as suas ideias, ninguém vai querer aceitar você, mas sempre existe pessoas querendo o seu trabalho, sempre existe pessoas que vão se identificar com você, mas para isso você tem que aparecer, você tem que se fazer ser visto, ser vista. E como você faz isso? Não é só fazendo, abrindo um canal ou gravando que você tem, óbvio que isso daí vai atrair pessoas, sim. Mas você aparecendo é aquele exemplo que eu dei do brigadeiro. Você fazer uma coisa que você sabe fazer, que você se sente bem e sair e mostrar pro mundo.
Porque às vezes a gente tem aqueles projetos, mas eles estão ali na gaveta. A gente não mostra ele pro mundo. E às vezes a gente pensa que é besteira, fala assim, não, acho que ninguém vai se interessar por isso. Mas como você sabe? Você só vai saber se você tentar, se você agir. Então vai, pega esses projetos que você tem, abra seu coração, mas assim, sempre com o pé no chão, sabendo que aquilo não vai ser tão fácil que nem se imagina. Mas é impossível alguém tentar, alguém fazer alguma coisa e não ter nada em troca. Sempre que você dá uma ação, você recebe uma reação. É sempre assim. Não significa que você não vai receber nãos, mas a gente precisa normalizar que o não existe. Assim como as pessoas podem falar não, a gente recebendo, a gente também pode dizer não. O não, ele existe e é super normal. Imagine se tudo que a gente fosse fazer fosse sim. Não teria graça nenhuma e a gente não teria nenhum tipo de evolução nessa vida. Então a gente também precisa dos nãos. É a mesma coisa da história que eu falei de você ir vendendo alguma coisa na rua. Não significa que todas as pessoas vão te parar para te ouvir, se comover e comprar. Não, simplesmente tem gente que vai comprar porque não tem nada melhor para fazer. Alguém realmente estava procurando doce. Tem pessoas que não comem, tem gente que não gosta, tem gente que tem alguma intolerância, tem gente que não vai nem te dar atenção. Mas isso faz parte da caminhada e isso vale para qualquer coisa na sua vida. Às vezes para relacionamento também. Às vezes você se interessa por alguém, mas a pessoa não se interessou por você de volta. Não é o fim do mundo. A vida ela continua. Uma hora vai ter alguém que vai encaixar com você. Mas não fique, em relacionamento não tem que ficar buscando, você tem que estar aberto para conhecer pessoas. Mas já em questão de projetos pessoais, você tem que ter essa ação, você tem que mostrar para o mundo, você tem que aparecer, mostrar que você sabe cozinhar, que você sabe cantar, ler, escrever, ensinar. Eu não sei o que você sabe, mas você tem que mostrar de alguma maneira para o mundo que você existe, que você sabe fazer, que você faz aquilo. Porque às vezes uma pessoa conhece o seu produto, acaba indicando para alguém, faz uma festa e chama você para participar, seja fazendo comida, seja fazendo alguma coisa, mas as conexões elas precisam acontecer. E para isso acontecer, você tem que aparecer, porque tem pessoas te esperando, tem pessoas esperando esse projeto seu que você pensa que ninguém vai ligar. Tem pessoas esperando por isso. Acredite em mim quando eu falo. Já aconteceu comigo de eu achar que coisas que eu já fiz, ninguém ia se interessar e chegar pessoas me agradecendo, falando que elas precisavam ouvir aquilo, que elas precisavam ter conversado comigo. Às vezes, um minuto que eu parei para conversar com alguém só, a pessoa se sentiu muito aliviada depois só de ter trocado umas informações, só de ter conversado. Então, imagina que, além do dinheiro, você pode transformar o mundo. Como assim transformar o mundo? Se você transformar a vida de uma pessoa, você já está fazendo uma mudança positiva naquele mundo, no mundo daquela pessoa, pelo menos, entendeu? E outra coisa que eu ia falar, você está perdendo dinheiro, literalmente perdendo dinheiro. Às vezes você está pensando em uma fonte de renda, às vezes você quer realmente viver de algo que você gosta, só que como você vai viver, ter o retorno financeiro se você não faz, se você não coloca esse projeto para vender, se você não se faz presente? Então, quando você deixa um projeto guardado, você está deixando dinheiro guardado. Para você poder circular isso, você precisa aparecer. Então, eu espero que esse vídeo ele tenha te encorajado para você pegar esses projetos, pegar você e jogar para o mundo e realmente aparecer, realmente ser visto, porque você nasceu para ser visto. A gente nasceu para viver e conviver, trocar informações, um ajudar o outro na nossa caminhada. Não que tudo vão ser flores, mas a gente pode fazer a melhor caminhada possível nessa vida. É só ter coragem de ser visto, ter coragem de receber não e mesmo assim continuar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, comenta e compartilha para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!